O texto da minha reflexão está no Evangelho de Mateus, mas eu quero ler também um verso de Marcos e outro verso que está no Evangelho de Lucas. Mateus 14, 23. Eu vou ler o 22 junto. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. O nosso próximo texto está em Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Marcos 1:35 diz o seguinte: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O que é que esses três textos que eu li têm em comum? A vida de oração de Jesus, tá? E o tema da minha mensagem hoje é: por que orar é tão importante? Por que orar é tão importante? Eu quero conversar com vocês sobre isso. E durante as próximas mensagens também eu quero abordar mais esse tema da espiritualidade cristã. Porque a oração é considerada pelos teólogos, por pastores, como a atividade mais importante da vida cristã. E também como a mais negligenciada da vida cristã. A atividade mais importante da vida de um cristão é a oração. E também a mais negligenciada. A Bíblia não dá importância sobre esse tema. A Bíblia grita sobre esse tema o tempo todo. Porque na Bíblia, queridos, a gente vê pessoas orando. Muitas vezes nós vemos os personagens bíblicos orando. A Bíblia transcreve orações, tem muitas orações escritas na Bíblia. Quando você vai para os Salmos, por exemplo, você vai ver todo tipo de oração ali. É oração de desespero, é oração de lamento, é oração de confissão de pecados, é oração de petição, é oração de abrir o coração, quando o salmista diz sobre os bebês da Babilônia: feliz aqueles que pegar a cabeça deles e esmagar contra uma rocha. Você vê todo tipo de oração. Se você quiser aprender oração, olhe com os Salmos. Salmos são um livro de cânticos e de oração da cultura, muito usado ainda hoje pelos judeus. A Bíblia transcreve muitas orações. E também, gente, a Bíblia fala sobre oração, a Bíblia ensina a orar, a Bíblia manda orar. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 18, verso 1, o texto vai dizer assim, então Jesus ensinou-lhes uma parábola a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar.
Oração é uma responsabilidade que nós temos enquanto cristãos. O texto diz sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então a Bíblia manda orar, a Bíblia nos alerta a estarmos em constante vigilância e oração. Não tem como conhecer a Bíblia, gente, e negar que a oração é algo fundamental dentro das Escrituras Sagradas. Dentro das Escrituras. Algumas semanas atrás eu conversei com uma pessoa e eu fiquei impactado, mas de uma maneira que não foi positiva. Uma pessoa que me disse que descobriu que era... pastor, eu descobri que eu sou neurodivergente. E agora eu sei por que eu nunca consegui orar. Agora eu sei por que eu nunca consegui ler a Bíblia. E eu sei por que eu nunca consegui me encaixar na vida de uma igreja. E ela falou assim, eu me livrei desse peso agora. Eu me livrei desse peso de ter que orar, me livrei desse peso de ter que ler a Bíblia e de ter que participar de uma igreja. Gente, é cristão? Não precisa participar de uma igreja, não precisa orar e não precisa ler a palavra. Então, assim, desse jeito, tá? Mas essa pessoa não percebeu o que ela exatamente... Eu acho que ela não tem discernimento do que ela estava me dizendo. Porque, em primeiro lugar, a nossa espiritualidade... As disciplinas espirituais, elas não podem ser vistas como um peso. Elas não podem ser vistas como um fardo, muitas vezes, para carregar. Eu tenho que orar. Puxa, eu tenho que ler a Bíblia. Cumpri a minha meta, 3 capítulos hoje. Se a gente encarar dessa forma, nós não entendemos ainda o que é a nossa espiritualidade. Nós não entendemos ainda. Então, essa coisa de se livrar de um peso... E eu só ouvi, não rebati, não falei nada, não era momento. Agora, sem julgamentos, mas isso revela muito de um espírito da nossa época. Revela muito de um espírito da nossa época. Eu li recentemente, eu li de novo um livro de um sociólogo muito conhecido chamado Zygmunt Bauman, um livro chamado A Arte da Vida. E ele fala, ele tem um capítulo que ele fala sobre a compromissofobia. Ele usa esse termo, compromissofobia. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que tem problema com compromissos. Que tem problemas com compromissos. Então, por exemplo, as pessoas, e ele fala isso no livro, não querem se comprometer mais com a criação de filhos. Ele menciona nos Estados Unidos um alto índice, por exemplo, de abandono de animais lá por janeiro, porque as pessoas querem muito um animalzinho, dão o animalzinho para os filhos no final do ano, Natal, e abandonam. Porque daí sabe que o animal não é só carinho e brincadeira, não. Tem o cocôzinho para limpar, tem os horários para dar, tem que dar banho, tem que dar remédio, tem que dar, enfim, todo o cuidado que um animal quer. E eles são abandonados pela época de janeiro, fevereiro. Então ele fala nesse livro sobre uma geração que tem problema com compromissos. Nas empresas hoje, por exemplo. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo hoje quer ser empreendedor. Mas, de fato, assumir um compromisso... Gente, a vida é cheia de compromissos, não tem como fugir, não. Então isso revela muito de um espírito da nossa época. E a pessoa vem para a igreja, ela se converte... Ela vem achando que também aqui eu vivo do jeito que eu quero. Mas andar com Cristo também é assumir responsabilidades, gente. Se você quiser ser um crente maduro, de fato, você pode escolher ficar na imaturidade. Mas se eu e você queremos ser pessoas maduras, alguns compromissos terão que ser assumidos diante da comunidade, diante de Deus. E diante de Deus, Ele espera que você e eu sejamos pessoas de oração. Ele espera que nós oremos a Ele, que nós o busquemos a Ele, porque isso é uma ordem, buscar a Deus. Mas essa também é uma das responsabilidades mais negligenciadas entre os cristãos. Então eu percebi que as disciplinas espirituais, para muitos, elas se tornam um peso, se tornam um fardo.
se tornam aquilo tipo assim, quando der eu faço, quando possível eu faço. E é um retrato da nossa geração. Nesses textos que nós lemos aqui, a gente vai aprender um pouco sobre o hábito de Jesus de subir um monte, gente, para estar em oração. E ainda tem um outro texto de Lucas que eu não li, que o autor fala assim, ó, então Jesus, como de costume, subiu ao monte para orar sozinho. Como de costume, ele subiu ao monte para orar. Esses textos vão nos mostrar Jesus deixando a multidão, deixando a agitação da multidão que procurava, ele multiplicava pães, ele curava doentes, enfim. E Jesus, ele precisava desses momentos a sós, precisava sair do meio da multidão, sair do meio da agitação. Gente, quantas vezes um pai, uma mãe, ou sei lá, um estudante, a gente precisa parar, gente, para sair da agitação. Criar filho deixa a gente agitado, não deixa? Ou não? Né? Vida de família deixa a gente agitado muitas vezes. E estudar também, enfim, as nossas atividades do dia a dia, gente, nós precisamos subir para o monte de vez em quando. É uma necessidade que nós temos de deixar essa agitação toda e ir para Deus, renovar as energias, recarregar baterias, ouvir a voz de Deus, ouvir direção. Saber, Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse assunto, que direção eu tenho. É uma necessidade que nós temos. Jesus tinha essa necessidade de subir constantemente dentro do monte. E o monte na Bíblia tem um significado muito especial. Moisés subiu ao monte, a gente vê Elias subindo o monte para buscar a presença de Deus. E é uma necessidade que nós temos também, por isso que às vezes a gente está tão estressado, tão sobrecarregado, indignado, querendo bater em todo mundo. Essa é só eu, né? Sabe por quê? Porque, gente, a presença de Deus nos renova. Subir o monte, quando nós temos de fato um tempo de qualidade no monte, na presença de Deus, isso nos renova. Isso trata com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito. Já é comprovado os diversos benefícios que o nosso corpo, a nossa mente tem hoje com a espiritualidade. A ciência já tem carimbado isso, dos benefícios e o impacto que isso tem sobre a nossa saúde. Então Jesus precisava deixar essas agitações externas para estar na presença de Deus. Uma outra questão, um outro texto aqui que nós lemos, diz que Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os seus discípulos, os quais ele deu o nome de apóstolos. Jesus passou uma noite inteira orando. A decisão que ele precisava tomar de escolher os seus discípulos não era uma decisão simples. Ele não estava pegando 12 mané qualquer para ser seus discípulos. Seriam homens que dariam continuidade ao ministério dele. Seriam homens que reproduziriam os sinais e maravilhas que ele realizou durante o seu ministério. Seriam homens que seriam atacados pelo diabo. Seriam homens que seriam perseguidos pela religião judaica. Jesus sabia que esses homens iriam para as nações e morreriam por causa dele. Por isso ele passou uma noite inteira orando para escolher bem os seus discípulos. Se fosse uma questão humana, eu acho que Jesus não escolheria todos aqueles ali, porque eles não tinham muitas qualificações, digamos assim, para serem escolhidos humanamente falando. Mas como Deus o dirigiu, ele escolheu pessoas que eram os improváveis, porque ele estava sendo guiado por Deus. E Deus sabia a transformação que iria acontecer na vida daqueles homens. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós estamos vendo, baseados naquilo que nós estamos sentindo, baseados em evidência, mas não numa voz, numa direção de Deus. E Jesus, ele precisava escutar a voz de Deus, ter direção de Deus para tomar essa decisão tão importante que influenciou e impactou a igreja através dos séculos. E esses homens estão aqui na palavra de Deus e os livros da Bíblia têm o nome deles. Então, quantas vezes nós tomamos decisões tão importantes na vida da gente sem buscar a presença de Deus?
assumimos compromissos, casamos muitas vezes sem ouvir Deus. Tantos projetos, tantos empreendimentos que a gente se envolve, decisões que a gente toma, sem passar um tempo de oração dizendo: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor... É por aqui que o Senhor está me dirigindo, Senhor? É por aqui? Então Jesus passou uma noite orando para escolher os seus discípulos. E hoje nós vivemos nessa cultura do corre-corre, né? Das múltiplas tarefas, de contas para pagar, de tantas contas, né? Tantos boletos, internet, tantas distrações, Instagram, YouTube, outras coisas. Separar tempo para subir um monte virou algo quase impossível para a gente hoje em dia. Não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Agora, nem sempre, gente, é um problema de falta de tempo, nem sempre é um problema de excesso de atividades, mas é falta de prioridades que nós temos. O não orar, muitas vezes, significa que é uma questão de prioridades. Oração precisa ser algo que é uma prioridade, tem que ser uma prioridade na vida do cristão. Gente, senão eu vou ser cheio do quê? Se eu não estou cheio de Deus, eu vou estar cheio do quê? Se a minha mente não estiver cheia de Deus, vai estar cheia do quê? Se eu não recarregar as minhas baterias em Deus, eu vou recarregar onde? Será que a gente pensa que realmente é possível viver uma vida sem orar, sem buscar Deus, sem estar cheio de Deus? No fundo a gente pensa isso. No fundo a gente vive dessa forma. Porque a oração não é uma prioridade. A oração na vida de muitos crentes, ela se tornou um recurso para as horas de emergência. E mesmo assim eu terceirizo, porque eu peço oração para todo mundo. Eu mesmo não oro, mas eu peço oração para todo mundo. E a oração se transformou num recurso para momentos de emergência. Ao invés de nos anteciparmos aos problemas, às questões da vida orando, a gente vai lá apagar incêndio. Orar depois que o troço está feio já. Então nós não temos esse hábito de cultivar o tempo a sós com Deus. Há uma espiritualidade digitalizada, né? Eu me contento com o versículo que aparece lá no Instagram, no YouTube. Eu não tenho problema com ouvir pregações, eu gosto, eu ouço. Gente, mas a minha espiritualidade não pode depender disso. Minha relação com Deus não pode depender disso. Daquilo que eu vejo na internet, de versículos bíblicos do WhatsApp, de meditaçõezinhas. Isso não é pecado. Agora, a minha vida espiritual não pode depender disso. Esse não pode ser o meu prato principal da minha refeição espiritual. Não pode ser esse o prato principal. Não pode, não tem como. Tem pessoas que não oram porque na prática não crê no poder da oração. Não crê que a oração de fato faz diferença na vida. Tem gente que não pode dizer que crê, mas na prática não crê que a oração faz alguma diferença. Não crê que a oração tem poder. Outros relativizam o poder da oração, enfraquecem o poder da oração. Mas se a gente soubesse a bomba que a gente tem nas nossas mãos, a dinamite que a gente tem nas nossas mãos, que é essa arma, esse poder da oração, às vezes eu fico pensando assim, puxa, por que a gente subestima tanto a oração? Por que quando você chama as pessoas para orar, elas não vêm orar? Por que nas reuniões de oração, elas são e não estou falando daqui, isso é geral, tá? Isso é geral da igreja. As reuniões de oração são as menos frequentadas. Os cultos de oração são os menos frequentados. Porque, de fato, na prática, nós não cremos que a oração faz diferença. Nós não cremos que ela é poderosa, como diz a palavra de Deus. Eu sempre faço uma pergunta, né? Pode um filho de Deus, nascido de novo, alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, viver uma vida sem oração, gente? Viver sem orar, sem ter cravado na vida dele a prática da oração.
A oração ela tem poder para nos transformar. Pessoas que oram, gente, pessoas que oram de verdade, elas têm poder do Espírito sobre a vida delas, elas têm mais discernimento espiritual, elas conseguem ouvir a voz de Deus e perceber o Espírito de Deus com muito mais facilidade. Nós nos tornamos muito mais sensíveis ao Espírito, nós discernimos as questões espirituais com mais facilidade. O mundo espiritual ele vai se tornando mais aberto para aquelas pessoas que têm de fato comunhão com Deus. É aquilo que Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E Ele se achegará a vós. Uma coisa que precisa ficar muito clara, e gente, ou Jesus está mentindo, tá? Deus responde às nossas orações, gente. Deus é um Deus que responde. Jesus diz: batei e buscai. Então, existem várias... O Senhor Jesus nos ensina que quando a gente ora com fé, gente, você pode orar esperando a resposta. Ele diz: toda vez que você orar e pedir alguma coisa, creia que será assim convosco. Quando Jesus amaldiçoou uma figueira e ela está seca no outro dia, os discípulos ficam impressionados: mestre, aquela figueira ela secou rápido demais. E Jesus diz: creia que será assim convosco. Se vocês disserem a esse monte para ele ser transplantado de um lugar para o outro, vai ser assim. Então Jesus promete que as nossas orações seriam respondidas. Orar não é ficar falando com as paredes, não é ficar falando com o ar, não é ficar desabafando. Orar é falar com o Criador, é falar com o Todo-Poderoso, é falar com aquele que tem poder de intervir, é falar com aquele que tem poder de mudar as circunstâncias, é falar com aquele que tem autoridade. Quando você quer dar um jeitinho brasileiro, você vai lá, fala com alguém que tem influência, com o dono da empresa, com alguém com cargo importante, e as coisas acontecem. Quanto mais com Deus, o Todo-Poderoso, gente. É Jesus que está dizendo que ele iria ouvir e responder a pessoas que têm uma vida de oração. Agora, também não é só orar. Orar é uma coisa que a gente aprende. Os discípulos, na oração do Pai Nosso, em Lucas, os discípulos chegam a Jesus e dizem: ensina-nos a orar. Orar é algo que a gente tem que aprender, gente. A gente aprende a orar. É que nem andar de bicicleta. Vai levar uns tombos, mas você aprende a andar. É que nem dirigir, você aprende a dirigir. Orar também a gente aprende a investir tempo, em qualidade de tempo na oração. A gente aprende a orar no sentido do conteúdo das nossas orações. Orar a gente aprende. Oração a gente aprende, algo que a gente desenvolve. Não tem pessoa que não possa aprender a orar. A gente pode aprender. Uma das coisas que eu percebo também, como pastor, é que assim, a nossa vida de oração, gente, ela é um espelho do nosso relacionamento com Deus. A nossa vida de oração é um espelho do nosso relacionamento com Deus. A nossa vida de oração, ela fala sobre dependência de Deus. Pessoas que oram são pessoas que dependem de Deus e não do seu próprio braço. A oração ela fala sobre a nossa fé. Ela fala sobre o nível de confiança que nós temos em Deus. Se você ora e você é um homem ou uma mulher de oração, é porque você tem confiança em Deus e não na sua própria carne, no seu próprio braço, ou em nós mesmos, né? Fala sobre o nível de confiança que nós temos em Deus, ou em nós mesmos. Então, não é somente uma responsabilidade, mas é uma necessidade. Orar é uma necessidade que nós temos. Certamente aqui todos ouviram falar recentemente, acho que foi uns 15, 20 dias atrás, né? Daquele jovem lá que ficou perdido na mata 5 dias. 5 dias perdido na mata. Foi abandonado por uma colega, né, de trilha, e ficou 5 dias lá. Ele ficou sem comer, ficou exposto a insetos,
E há tantos outros perigos. Aquilo ali não foi brincadeira, não. Muita gente morre. Ele tinha um pouco de noção do que fazer, isso salvou ele. Ele seguiu o trilho do rio, ele disse que orou, mas pulou de uma cachoeira com 30 metros, chegou machucado numa fazenda em Antonina, mancando, sem tênis, filtrando um pouco de água para poder beber, mas não comeu 5 dias, né? E aquilo ali não foi brincadeira, não, no meio de uma mata escura, tá? Uma mata escura. Chovendo. Oi? E chovendo. Chovendo, sujeito a todos os perigos, né? E gente, olha só. E eu fiquei pensando, né? Na nossa vida, todos nós vamos passar por experiência da mata. A Bíblia chama isso de deserto, mas eu vou usar a analogia da mata. Em muitos momentos, gente, nós vamos ficar sozinhos. Faz parte da nossa caminhada. Nós vamos passar por momentos em que nós vamos estar sozinhos. Deus vai ter momentos em que vai ser só você e Ele. É como Jacó lá no vale, onde ele encontra um anjo e ele passa uma madrugada inteira orando com aquele anjo e ele sai mancando. E a experiência da mata ou a experiência do deserto, ela vem para todos. Porque ali Deus prova o nosso nível de dependência, Deus prova o nosso relacionamento com Ele. Às vezes a nossa mata escura, o nosso deserto é um problema de saúde, é um problema na família, é um desemprego, é uma enfermidade, mas todos nós vamos passar pelo caminho da mata ou pelo caminho do deserto, porque ali Deus trabalha, Deus forja o seu caráter na minha vida e na sua vida. E a minha vida de oração e a minha comunhão com Deus vão fazer toda a diferença no meio da mata. Vai fazer toda a diferença. A minha comunhão, porque eu vejo crentes que no meio das batalhas, no meio das dificuldades, quando chega a enfermidade, eu vejo alguns crentes que entram em desespero, gente, e parece que Deus nem existe. Ou se revoltam contra Deus. Agora, a experiência da mata, ela vem para todos. Todos nós um dia vamos passar por caminhos escuros. Todos nós vamos ter que enfrentar momentos de solidão, momentos que Deus vai dizer assim, agora é eu e você. Não adianta você culpar todo mundo, dizendo que te abandonaram, dizendo que é eu e você. Muitas vezes Deus te colocou lá intencionalmente para dizer, agora é eu e você. Eu e você, eu quero tratar com o teu caráter, eu quero tratar com você agora. E a minha comunhão, a minha vida de oração, a minha vida com Deus vai fazer toda a diferença nesse momento. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém? Agora, Deus não é como a menina lá que deixou o cara abandonado na trilha. Você pode ter certeza que quando você passar pela trilha, em cada passo da trilha o Senhor vai estar com você. Amém. Ele vai estar falando com você, vai estar orientando você, vai estar consolando teu coração, vai estar te confortando, vai estar te dando direção. Mas para isso, nós precisamos de comunhão com Ele. Precisamos estar em comunhão, precisamos ouvir a voz, precisamos de que o cano lá esteja desentupido, para que a água pura chegue até nós. E mais um outro detalhe aqui da importância sobre a vida de oração, gente. A gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo de escuridão. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de trevas, num mundo de guerra espiritual. E a oração, ela vai conceder poder e autoridade espiritual para a minha vida e vai ser uma fonte de revestimento para a minha casa e para a minha família. Os nossos filhos precisam das nossas orações. Os nossos filhos precisam de intercessão. Desde que eles nascem, Senhor, você tem que abençoar o futuro deles, você tem que abençoar a profissão deles, você tem que abençoar o casamento deles, o trabalho que eles vão escolher. Orar, Senhor, abra portas, Senhor, levante pessoas na vida deles. Senhor, guarda-os do mundo, guarda-os das trevas, guarda-os dessa geração, guarda-os dessas ideologias que estão por aí. Os nossos filhos precisam de oração, precisam de intercessão. Nós temos que orar com eles e orar por eles.
Por quê? Porque tem um mundo de trevas querendo traçar, querendo engolir essa geração. E eles precisam da nossa intercessão. Gente, tem coisas que só a oração pode mostrar. Crentes que oram têm discernimento espiritual. E eles conseguem perceber coisas que os olhos naturais não veem. Eles conseguem perceber coisas que os olhos naturais não veem. Não foi uma nem duas vezes que aconteceu comigo, mas eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu estava orando por uma senhora, o marido dela tinha ido embora de casa, estava com outra, e ela pediu, chorando, ora para que ele volte para casa. E eu comecei a orar por a mulher, mas aquela voz veio e falou, não ora por ela, eu não vou ouvir. E eu interrompi a oração e perguntei, esse homem é seu marido mesmo? E ela falou assim, meio sem jeito, não é. O meu marido mesmo está preso. Esse foi um relacionamento que eu tive depois, que eu comecei depois que o meu marido foi preso. E eu falei, isso é adultério, e eu não posso orar por isso. Eu falei, eu posso orar para que Deus tire esse homem do seu coração, mas orar para que ele volte eu não posso. E ela aceitou. E orei por ela dessa forma. Mas a oração traz discernimento. Muitas vezes as pessoas vêm pedir oração ou pedem por aquilo que Deus não aprova. As pessoas lamentam e choram e pedem, e aí vou lá eu como pastor orar, não sei o quê, algo que Deus está dizendo, cara, eu não vou ouvir isso. Não é isso que eu tenho para ele. Então a oração, ela também, a vida de oração produz discernimento, gente. Ela te traz discernimento espiritual. Jesus, muitas vezes, quando as pessoas chegavam nele e pediam alguma coisa, ele ia lá no coração da pessoa. Ele ia lá no coração da pessoa. E não é à toa, gente, que Jesus, quando nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, lá conhecida, ele fala assim, livra-nos do maligno. Não é só livra-nos do mal, é livra-nos do maligno. Em Mateus e Lucas 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, e Lucas vai citar isso, então, depois que Jesus venceu ali o diabo naquela tentação, o texto diz o quê? Então, o diabo o deixou, o diabo se apartou dele até momento oportuno. Lucas diz, o diabo se apartou dele até momento oportuno. Você acha mesmo que você não está debaixo de uma guerra? Será que eu e você somos tão ingênuos assim? De achar que posso sair de chinelinho, de raider e de bermudinha por meio de uma guerra? Sem estarmos revestidos com as armas espirituais, com o escudo, com a palavra, com a oração, com a fé, com discernimento. Será que eu e você somos tão ingênuos assim? De andarmos de peito aberto no meio de um tiroteio, gente? Eu não sou o tipo de pastor preocupado com o diabo, neurótico com o diabo. Nunca fui esse tipo de pastor. Agora, o outro lado também não dá. A Bíblia diz para a gente não ser ingênuo, a Bíblia diz para vigiar, a Bíblia diz para orar, a Bíblia diz para a gente ficar em constante vigilância, porque nós temos um inimigo que anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Não são os opostos. Eu não sou neurótico com o diabo, mas também não sou ingênuo. E é aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 2,11, falando assim, também nós, falando sobre Satanás, Paulo diz assim, nós não ignoramos os seus ardis, não ignoramos os seus desígnios. Paulo sabe que tem alguém que ele tem que ficar esperto com ele. Então a oração é fundamental, gente. Então nós não atentamos muitas vezes para os ataques que a gente está sofrendo, né? É aquilo, né? Eu vi um autor, eu até copiei as palavras dele, né? É uma vigilância sem obsessão, é uma consciência da realidade espiritual sem medo e uma confiança na soberania de Deus, mas sem ingenuidade. Ah, Deus é soberano, nada pode me acontecer. Tudo bem.
Então, por que que Paulo manda usar uma armadura? Por que que Paulo fala de setas inflamadas? O diabo não pode me tocar. Então, por que usar uma armadura? Eu estou caminhando para o final da minha mensagem. Orar, gente, é a maior prova de amor que a gente pode ter pelas pessoas, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pela vida da igreja. É quando você ora por alguém. É quando você se coloca na brecha pela vida das pessoas que te cercam. Hoje, nessa comunidade, tem gente passando por momentos de aflição que precisam das suas orações. Quando você estiver na sua casa, no seu templo, sem citar nomes aqui, mas esteja orando para essas pessoas. Pessoas que estão passando realmente por momentos de aflição e que precisam das orações da igreja. Tem gente que vai para o extremo e diz assim, não, a oração, ela não... Porque ficou conhecida uma frase há muito tempo atrás que dizia que a oração move a mão de Deus. E eu creio de fato que a oração move a mão de Deus, ela não manipula Deus, tá? Mas ela move a mão de Deus, porque Deus age quando nós oramos uns pelos outros. Jó 42:10 diz que Jó orou pelos seus amigos e Deus os abençoou. Jó orou pelos seus amigos. Então, Pedro, numa situação, Jesus diz para Pedro assim, Satanás vos requereu para peneirar como trigo. Satanás queria te peneirar como trigo. Mas eu roguei por você para que a tua fé não desfalecesse. A nossa oração pelos irmãos da igreja, pela família. Gente, você tem pessoas que você conhece, que estão na tua família, que ainda não conhecem Jesus? Você sabe qual é o destino dessas pessoas que não estão com Cristo ainda? Nós precisamos interceder pelas pessoas. E aí, essa questão se o diabo nos conseguir nos manter afastados de uma vida de comunhão, de intercessão, de oração, você é um crente que não faz diferença nenhuma para ele. Você é um crente neutralizado. Se eu e você somos esse tipo de crente, nós não fazemos diferença nenhuma no mundo espiritual. Se eu e você somos esse tipo de crente, no reino de Deus nós não estamos fazendo diferença. Gente, eu não estou trazendo uma palavra aqui para trazer culpa para ninguém. Eu não acredito nisso. Não quero que ninguém saia daqui se sentindo culpado, com peso nas costas. Meu Deus, eu sou o pior crente do mundo. De jeito nenhum, gente. A palavra vem para ensinar, para exortar, mas principalmente para que a gente tome um posicionamento diante de Deus. Agora, o crente que não ora, o crente que não busca Deus, gente, ele não faz diferença no mundo espiritual. Não faz diferença nenhuma. É como aqueles discípulos, quando o camarada lá, o pai que traz um filho que está endemoniado, que o menino se atira no fogo, na água, e aí de repente o cara traz o filho para os discípulos expulsar o demônio, e eles não conseguem. Eles não conseguem, eles não têm autoridade. E aquilo ali é uma figura da igreja dos dias de hoje. Uma igreja cheia de escândalo, cheia de pecado. Uma igreja que as pessoas olham e dizem assim, cara, isso é igreja, eu não quero isso não. Mas é uma igreja sem autoridade espiritual. Jesus fica indignado ali, geração incrédula e perversa. E depois, em particular, ele diz para os discípulos, olha, tem casta de demônio, tem ataques espirituais que não caem por terra, se não for com oração e jejum. Jesus sabe que existem níveis diferentes de demônios no mundo espiritual, e ele vai dizer, esse tipo de casta não vai embora, se não for através de uma vida de oração e de jejum. E é isso que nos fortalece no dia a dia, gente. Para concluir aqui, Jesus separava tempo para subir no monte, para buscar a presença de Deus, para andar com Deus. Se ele fazia isso, quanto mais nós temos essa necessidade de estarmos cheios da presença do Senhor na nossa vida. Eu escrevi um devocionalzinho essa semana, lá no nosso grupo do Zap lá, e Deus gosta de estar com você. E eu creio de verdade nisso.
Então orar para a gente, buscar a presença de Deus, orar para nós, ler a palavra, gente, é algo que o próprio Deus tem prazer. É algo que Deus nos criou para isso. Esse momento não precisa ser pesado. E assim, a gente pensa às vezes que orar é chegar diante de Deus, abrir uma lista assim. Abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, faz isso, faz aquilo. Gente, muitas vezes orar é você sentar perto de Deus, a tua Bíblia lá e chorar. Deus está vendo teu coração. Orar é, quem sabe, você experimentar aquietar o teu coração, ir para um lugar quieto e ficar quietinho do lado da tua Bíblia. Leva a tua Bíblia para um lugar quieto. De repente vem algum texto à tua mente e é o Espírito Santo falando ali. A gente pode orar de muitas formas, gente. Sabe? Abrindo o coração. Sabe aquelas coisas que você não ousa contar para ninguém? Aquelas áreas mais escuras, mais sombrias da tua vida. Quem sabe ter esse momento terapêutico, ficar num cantinho com Deus e dizer, Deus, eu sou esse cara aí mesmo. Tem isso, eu gosto. Quando eu me converti, eu lembro que eu dizia, porque assim, eu tinha mais de uma namorada naquela época, e eu fumava muita maconha, e eu fazia muito de coisa. E quando eu me converti, eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu gosto de fumar maconha. Senhor, eu gosto dos troços que eu tomo. Senhor, eu gosto das minhas namoradas. Eu contava tudo. Não tinha problema com Deus. Eu gosto da minha maconha. Me ajuda a não gostar. Sabe, eu sei que isso é pecado, me ajuda a não gostar. E eu experimentei de libertação. Experimentei de uma libertação na minha vida. Sabe aquelas coisas podres que você sabe que tem na tua vida, que todos nós temos? Sabe dizer, Deus, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Para mim isso não faz diferença nenhuma. Você já está orando quando diz isso. Sabe essa coisa de ser verdadeiro, de ser íntegro, de ser verdadeiro com Deus no teu tempo a sós? É isso que Deus espera, gente. Não é aquela coisa assim de o cara é o maior pecador durante a semana, depois vai orar, Senhor, sabe? A oração do fariseu lá, Senhor, eu não sou que nem ele, obrigado porque eu não sou que nem ele, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. E Deus diz, bom, para quem não lembra, Jesus conta uma história, tá? Só para quem talvez não conheça o texto, sobre 2 pessoas que subiram ao monte e foram orar. E aí diz que uma delas orava assim, tipo, eu sou o cara. Obrigado porque eu não sou como esses aí, eu dou o dízimo, eu oro 3 vezes por dia, eu faço isso e faço aquilo. E Jesus diz assim, e o outro nem ousava levantar os olhos aos céus. Antes ele baixava a cabeça e batia no peito e dizia assim, Senhor, ser propício a mim, pecador. E Jesus termina fazendo uma pergunta, quem desses desceu justificado para a sua casa? Orar é isso, gente, sabe? Orar, você precisa ser intencional, não espere sentir vontade. Não espere bater aquela vontade de orar, sabe? Não vai, muitas vezes não vai. Mas separa tempo, coloca isso na tua agenda, no teu dia a dia, interceda pela tua família, interceda pela vida da igreja. Nós temos hoje o desafio nesse ano de fazer com que, ano que vem nós queremos organizar a igreja, né, no sentido, esse é um termo que nós usamos na denominação, deixar de ser congregação e virar igreja. Tá? Nós já somos uma igreja, mas é uma questão mais de formalidade mesmo. Tá? Ore pela igreja, ore por nós, nos revistas de oração, ore pelo seu pastor, ore pela equipe de louvor, ore pelos ministérios da igreja. Nós precisamos de mais pessoas nos ministérios da igreja, sabe? Então, assim, ore pela tua igreja, ore por aquelas áreas da sua vida que te deixam ansiosos, questões que estão amarradas. Ore, transforme tudo isso em oração. Qual foi a última vez que eu e você subimos um monte? Qual foi a última vez que eu e você subimos um monte para estar com Deus? Você sente falta disso ou não? Se você não sente mais falta disso, é porque algo está errado. Algo se perdeu no caminho. E para terminar, sexta-feira agora nós vamos ter um culto de oração. Separa um tempo para estar com a gente aqui para orar. Vem orar, nós queremos orar pelas nossas famílias, tá? Vamos tirar tempo orando pelos nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos.
e pelo ano da igreja também. Venha buscar esse revestimento. Sexta-feira nós vamos divulgar mais, tá? Amém? Nós queremos terminar esse momento com um cântico. E aí depois do cântico eu tenho uns avisos, tá? Vamos ficar de pé para esse cântico? Senhor, nós queremos orar, Senhor, e pedir, Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos ser apaixonados pela oração, Senhor. Pai, que ela não seja um peso, que ela não seja uma mera obrigação, que ela não seja, Senhor, uma obrigação religiosa, mas nós queremos encontrar, Senhor, o prazer de andarmos na Tua presença, de desfrutarmos tempo contigo, Paizinho. Senhor, que o Senhor nos incline o nosso coração. Faz dessa comunidade, Pai, uma comunidade de pessoas que oram, de pessoas que buscam a Tua presença, de pessoas que trocam outros compromissos, outros atrativos para andarem na Tua presença, Senhor. Andarem contigo, Pai. Nos ajuda a priorizarmos esse tempo, ainda que seja pouco tempo, Senhor, mas que seja uma prioridade para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.